Oi turma, sejam todos bem-vindos. A nossa aula de hoje será de língua portuguesa e nós vamos trabalhar o seguinte assunto: a prosa e o verso. Vamos aprender a construir e encontrar a resolução para definir qual a diferença e as características de textos em prosa, de textos em verso, tá bom? Você já está com o seu livro, já está com o seu material, seu caderno, tudo ok? Vamos lá, porque a aula está começando e eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante hoje também, tá bom? Então, para começo de conversa, nós vamos trabalhar a página 25 e a página 26, logo após nós terminarmos essa página aqui, tá bom? Então, pega o seu livro, abra lá na página 25 e vamos para a aula, porque está só começando a nossa aula de hoje, certo? Antes de tudo, a gente vai esclarecer um pouquinho sobre o significado dessas duas palavrinhas aqui, tá? Já está aqui no meu quadro, vocês podem anotar aí no caderno de vocês essas dicas aqui que nós temos, tá? E agora vamos lá aprender um pouquinho sobre cada uma dessas palavrinhas, né? Dos textos em prosa e dos textos em verso, tá? Vocês estão olhando aí, né, no livro de vocês. Então, agora vamos desvendar para a gente reconhecer qual desses textos, texto 1 e 2 que tem no livro, qual é prosa e qual é verso. Combinado? Então, vamos lá, preste bem atenção. Quando nós temos um texto em prosa, nós vamos olhar aqui escrito em vermelho, nós temos um texto que será organizado em parágrafos, ou seja, ele vai utilizar a pontuação do nosso ponto parágrafo ou do ponto contínuo, tá? Então, ele vai utilizar essa pontuação para poder organizar a sua forma textual, tá? Então, quando nós tivermos um texto organizado em parágrafo, ele será um texto que estará dando a ideia de um texto em prosa, certo? Outra forma também, e outro exemplo, é que o texto em prosa, ele vem de forma direta, tá? Ele vem trazendo a informação direta e ele não utiliza poesia, ou seja, é um texto de forma direta, sem poesia, tá bom? Então fica bem fácil a gente definir e conhecer quando um texto ele não tem poesia, porque quando tem poesia tem aquela musicalidade, tem as rimas, tem um estilo, né, que vai fazer um pouco com que a gente ouça com uma forma mais agradável. Combinado? Outro exemplo aqui de textos em prosa, né? O professor colocou aqui, né? Jornal, carta e o e-mail. Né? Em tempos de pandemia, onde a tecnologia avança muito, né? O e-mail, que já é conhecido há muito tempo, ele também é uma forma de texto em prosa, certo? Então é por isso que muitas vezes a gente até fala, vamos ter um dedo de prosa, né? Vamos conversar um pouquinho, a prosa está boa, né? Isso são exemplos de forma organizada em parágrafos, né? De maneira direta. Então é por isso que os textos são organizados em prosa quando eles têm essas características. Quando eles são organizados em parágrafos, quando eles estão descritos de forma direta e sem poesia. Exemplos: jornal e a carta e o e-mail, tá bom? Agora vamos passar e desvendar um pouco mais sobre a questão dos textos em verso, tá? Quando a gente fala em textos em verso, tá, pessoal, aí em casa, a gente vai ter o quê? Musicalidade, ou seja, a forma como aquele texto em verso vai ser trazido para nós vai ser com mais leveza, ele vai utilizar musicalidade para deixar o texto mais agradável, tá? Se ele tem musicalidade, claro que ele vai ter, não pode faltar o ritmo, né? O ritmo é que vai dar a musicalidade. E para se ter ritmo, claro, eu vou precisar de quem? Da rima, né? A rima é que vai dar esse estilo, né, do ritmo com a musicalidade. Então, isso vai estar organizado de formas com estrofes, tá bom? O verso, né, ele está organizado em estrofes, vai ter musicalidade, vai ter ritmo e vai ter rima. Certo? Não é bem mais fácil, né, a gente encontrar e
ali decifrar se um texto ele é em prosa ou se ele é em verso. Combinado? Então, mais uma vez, textos em verso tem musicalidade, tem ritmo, tem rima e vem organizado em estrofes, tá bom? Então, agora vamos voltar aqui para o livro. Vocês observaram que nós temos o texto 1 e nós temos o texto 2. Qual desses vocês acham que é um texto em prosa e qual desses o texto em verso? Já observaram aí e observaram aqui a aula no nosso quadro? Você já encontrou a resposta certa? Esse texto, o texto 1, ele está aproveitando toda a margem da nossa folha. Ou seja, ele está aproveitando a margem inteira da folha, Ou seja, ele está apresentado em parágrafo. E quando nós temos um texto que se apresenta em parágrafo, ele está dando a ideia que é um texto em prosa. E aqui nós vemos a questão, nós estamos vendo que o texto 2 está apresentado de forma que não está aproveitando todo o espaço, e estamos vendo que esse texto está sendo apresentado em estilo de verso, porque ele vai ter o quê? Uma musicalidade, vai ter as rimas, palavras que são ali, que tem fonemas, que tem sons parecidos e que vão formar uma musicalidade dentro dessa leitura, dentro desse texto, ok? Agora vamos para a nossa atividade, tá bom? Aqui nós temos a questão número 2, que fala o seguinte, vamos prestar bem atenção, leiam junto comigo aí no livro de vocês. Leia o que está indicado no quadro, que é esse quadro verde aqui embaixo, a tabela. Faça um X na coluna correspondente ao texto que apresenta a característica indicada em cada linha. Então, nós temos as características que diz, a primeira, tem linhas contínuas, as frases vão até o final da linha, Então, se vai até o final da linha, isso está dando uma característica do texto 1 ou do texto 2, do texto em prosa ou do texto em verso. Você vai vir, tem duas opções aqui, texto 1 e texto 2, e você vai marcar naquela que você acredita ser a resposta certa. Segunda opção é organizado em estrofes e versos. Então, se está organizado em estrofes e versos, o nome até já diz, pessoal? Então, é só ter um pouquinho de atenção e encontrar a resposta correta e colocar aí. E nós temos aqui mais uma que é organizado em parágrafos. Como eu já falei, se está organizado em parágrafo, isso vai ser um texto em prosa ou um texto em verso. Olhem bem e coloquem a resposta correta no livro, tá? E no caderno também. Agora nós temos a questão número 3. Prestem bastante atenção aí em casa. O texto 1 é organizado em parágrafos. Quantos parágrafos há nele? Volte à página 18 e numere cada parágrafo. Então, nós vamos voltar lá na página 18, tá bom? Que nós temos o texto aqui em prosa, que é a fábula em prosa, a cigarra e as formigas, e vocês vão estar fazendo o quê? Vocês vão enumerar, vão colocar um númerozinho em cada pontinho que encerra, que é o ponto parágrafo, e vão conferir depois quantos parágrafos tem o texto, e vamos voltar lá para a página, na página 26 novamente, e vamos responder a questão. Tem tantos parágrafos, então vamos colocar depois de marcar e conferir. Lembrando, para responder a questão número 3, nós temos que voltar lá na página 18, para ver quantos parágrafos tem no texto em prosa, tá bom? A quarta questão é o seguinte, você já identificou as diferenças entre os dois textos, agora vamos ver as semelhanças. Observem que na questão número 4, nós temos duas palavrinhas que estão aí mais com a corzinha mais forte, estão aí com essa cor preta mais forte em negrito.
né, justamente para poder chamar a atenção de vocês a questão que nós já vimos as diferenças, agora nós queremos ver as semelhanças. Então, vamos ver aqui as alternativas e vocês vão marcar apenas as que têm semelhanças, né? Leia as frases e assinale as que indicam o que é semelhante nos dois textos, né? Aquilo que é igual, tanto para o texto em prosa quanto para o texto em verso. Então, vocês vão marcar dentro dos quadradinhos as alternativas que vocês acham que são comuns para os dois tipos de texto, tá? Então, é só fazer a leitura, né? Vamos ler a primeira alternativa. A forma como ocupam o espaço da folha. Será que eles ocupam de forma igual? Se sim, você marca. Se não, você não marca, tá bom? Agora vamos para a questão número 5. O texto 2 é um poema que conta uma história. Quantas estrofes há nesse poema? Nós vamos voltar para o texto 2 e vamos conferir quantas estrofes tem nesse poema, tá bom? A questão número 6, acompanhem aí. De que texto você mais gostou, né? Está perguntando de que texto você mais gostou. Foi da fábula ou do poema? Escreva as razões da sua escolha. Então, você vai dizer qual texto você mais gostou, tá bom? E você vai explicar por que razão você escolheu ou o texto da fábula ou o texto do poema. Qual mais você gostou, tá bom? Então, quem puder, faça a leitura novamente e veja se você opta por qual dos dois e coloque o porquê. Combinado? Então, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Nós falamos um pouco sobre a prosa, sobre o verso, as diferenças, as características e, com certeza, agora, quando nós olharmos um texto, nós sempre vamos conseguir ter mais facilidade em identificar se esse texto se apresenta em estilo e gênero literário prosa ou em verso. Combinado? Deu para aprender? Então, muito obrigado. Nossa aula se encerra por hoje e depois teremos muito mais. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus e muito obrigado.